pessoal, meu nome é Carlos Fink, eu sou o gerente comercial da Wirex Cable, fabricante de cabos brasileiro que tem o portfólio mais completo. E eu gostaria de agradecer ao pessoal da CrossFox Elétrica, que é nosso parceiro e distribuidor, e que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre cabos de média tensão a campo radial, como esse que a gente está vendo na imagem que está sendo exibida. Tá? É um cabo que possui algumas características especiais, específicas, que fazem com que ele funcione direitinho, como a gente vai explicar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que um cabo gera ao redor de si um campo elétrico que vai ser bastante intenso de acordo com a potência que está sendo transmitida para ele. E é de se pensar que um cabo de média tensão ele não vai ter uma seção, uma bitola tão pequena a ponto de permitir que seja feito com um condutor sólido. Mas aí a gente tem uma característica importante. Um condutor sólido ele vai gerar ao redor de si um campo elétrico uniforme, concêntrico, radial. Quando a gente pensa num condutor encordoado de seção maior, um condutor que é feito com vários fios elementares reunidos, sendo percorrido aí por uma corrente intensa, uma tensão alta, cada um desses fios vai gerar ao redor de si um campo elétrico que vai interagir com o campo elétrico de seu vizinho e que vai acabar fazendo com que o cabo, o condutor encordoado, apresente um campo elétrico completamente irregular. E isso é muito crítico, porque esse campo elétrico irregular ele pode provocar estresse elétrico na isolação, fazendo com que ela se degrade e fazendo com que o cabo apresente defeito em muito pouco tempo. E o recurso que a gente utiliza para contornar essa situação é aplicar uma camada de material semicondutor sobre o condutor. Essa camadinha preta que está apontada pela seta na figura que está sendo exibida, ela é feita com um material, um tipo de borracha, que tem uma resistência elétrica muito baixa, ela não chega a ser um condutor de verdade, mas ela tem uma resistência elétrica muito baixa, por isso chamada de semicondutora, e ela faz com que esse condutor encordoado se comporte como se fosse um condutor sólido. E aí as linhas de campo elas vão ser uniformizadas, elas vão se tornar radiais. Daí o nome do cabo, cabo de média tensão a campo radial. Mas não é só isso que precisa ser feito. Bom, um cabo de média tensão, obviamente, ele tem uma isolação que vai ser bastante espessa ou menos espessa, dependendo da classe de tensão do cabo. Quanto maior a classe de tensão, mais espessa é a isolação. Mas isolação confina potencial elétrico, não confina campo elétrico. E o campo elétrico, que pode se espalhar no ambiente, pode provocar uma série de problemas em equipamentos próximos ou até mesmo a vida humana, colocar a vida humana em risco, né? Pode gerar uma descarga elétrica que pode colocar as pessoas nas proximidades numa situação bastante complicada e a gente não quer que isso aconteça. Então, qual é o recurso que se utiliza para evitar que esse campo elétrico atue no meio ambiente ao redor dele? É aplicar uma blindagem. Vejam, na imagem está passando a ideia aí, a gente tem um cabo que está com a camada semicondutora, portanto ele já deveria ter um campo radial, só que ele não tem nenhum tipo de blindagem. Quando a gente faz a instalação desse cabo sem blindagem, as linhas de campo tendem a se desviar para o ponto de menor potencial. E elas se deformam novamente. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Além do que eu já comentei, do campo atuar no meio ambiente e eventualmente provocar uma descarga elétrica. Bom, quando a gente pega este cabo e faz uma blindagem, chamada de blindagem da isolação,
que vai envolver todo o comprimento do cabo, a gente confina esse campo elétrico, evitando que as linhas se deformem, se desviem para pontos de potencial mais baixo. É importante comentar que a blindagem da isolação, ela tem que ser adequadamente aterrada. Senão ela não vai funcionar, ela não vai servir para nada. Por quê? O campo vai induzir uma corrente sobre a blindagem e essa corrente precisa ser desviada para um ponto de referência, o ponto de potencial mais baixo, o ponto de terra. É recomendado, inclusive, que em circuitos mais longos o aterramento seja feito ao longo de todo o circuito. E aí nós estamos falando em circuitos com comprimentos da ordem superior a 200, 250 metros. Em circuitos menores do que esse, normalmente se adota aterramento ou nas duas extremidades ou em apenas uma das extremidades. Tá? Normalmente isso dá conta do circuito, dá conta do recado. Um outro aspecto importante é que a seção de blindagem padrão para cabos de média tensão, segundo as normas brasileiras, ela é de 6 milímetros quadrados, mas ela pode ser aumentada. Fabricantes podem fabricar cabos com seções maiores que vão ser adequados para correntes de curto-circuito mais intensas. Bom, gente, eu falei grosseiramente, rapidamente sobre blindagem em cabos de média tensão, mas eu acho que é importante, ao menos para que as pessoas saibam por que os cabos têm essa construção, esse tipo característico de construção, e sobre a importância aí da gente fazer o aterramento. Tá? Uma vez mais, eu gostaria de agradecer o pessoal da CrossFox, lembrando que eles têm uma linha bastante ampla de materiais elétricos, de cabos de média tensão, trabalham particularmente com os produtos da linha da Wirex nesses cabos de média tensão. Ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. CrossFox Elétrica. Acesse a loja virtual